Olá, pessoal! No vídeo 5 foram explicados alguns princípios importantes da fluorescência de raio-x, e neste vídeo 6, então, a gente vai ter um complemento do vídeo 5, e nele eu vou explicar como foi realizada a análise para determinação elementar nas amostras de MES. A análise ela foi conduzida na UFES, no Laboratório de Pesquisa em Química do Café, o LabCoffee, e lá foi utilizado um equipamento de espectrometria de raio-x, modelo EDX da Shimadzu. O equipamento ele contém um tubo de raio-x de ródio e a voltagem ela varia aí numa potência de 4 kV a 50 kV. O detector ele é de silício do tipo SSD. Ele também é um equipamento equipado com um carrossel contendo 12 posições. O uso do carrossel permite uma medição contínua e automatizada. Isso melhora o rendimento, especialmente para medições em atmosfera que usa vácuo ou hélio. Pode-se analisar amostras sólidas, em pó ou líquidas. Ele possui 2 canais de medições, sendo o primeiro que vai de alumínio até o urânio e o segundo que vai do sódio até o escândio. O colimador tem diversas larguras, pode ter, aliás, larguras variadas, sendo de 1, de 3, de 5 ou de 10 milímetros. No caso das nossas análises, com as amostras de vocês, eu usei o colimador de 5 milímetros. Existem 3 possibilidades de atmosfera de medição, sendo o ar, o vácuo e também a opção de trabalhar em atmosfera com hélio. O vácuo ele vai melhorar o sinal do analítico quando se utiliza amostras sólidas. Já o hélio ele também pode ser utilizado para melhorar a resolução do sinal, principalmente quando se pretende analisar elementos mais leves. Os filtros usados nos portas-amostras podem ter uma composição variada, como, por exemplo, de polipropileno ou de milá. Recebi, então, 4 amostras de MES de alguns alunos. Essas amostras elas foram aquecidas por 10 minutos a 50 graus Celsius, para a gente poder homogeneizá-las. E após isso, eu condicionei essas amostras, com uma quantidade, diretamente nos porta-amostras de 5 milímetros, e isso foi feito aí em triplicata. Posteriormente, então, eu levei essas amostras até o LabCoffee para análise no espectrômetro de raio-x. Eu coloquei as amostras preparadas de forma sequencial no carrossel do equipamento, adequei as condições de análise na interface do software que é empregado, e então foram realizadas as determinações elementares usando um método chamado de parâmetros fundamentais. Esse método de parâmetros fundamentais, ele emprega cálculos teóricos de intensidade para determinar a composição a partir das intensidades que são medidas. Então, é uma ferramenta poderosa para a análise quantitativa de amostras desconhecidas em casos em que a preparação de um padrão, no caso, ela é difícil, né? Aqui já tem as informações químicas obtidas e a análise das 4 amostras ela foi feita em triplicata e durou menos do que 60 minutos, menos de 1 hora. Então, após a análise, o software gera uma ficha contendo algumas especificações técnicas. Então, aqui a gente pode observar que o instrumento utilizado foi o EDX 7000. Ele operou em uma atmosfera do ar, usando um colimador, nós usamos então um colimador de 5 milímetros e um filtro de polipropileno. Pela ficha, é possível observar que foi realizada a análise dos elementos e ela foi medida em 2 canais, sendo o canal
de alumínio até urânio, um canal de mais energia, de 50 kW, e de sódio até escândio, o canal de menor energia, de 15 kW. E esse canal de menor energia é uma faixa com elementos que são considerados mais, para análise de elementos que são considerados mais leves por conta da sua massa atômica. Podemos observar também, pela ficha de especificação técnica, que a estimativa de análise de cada amostra durou cerca de 2 minutos. A ficha também expressa os resultados qualitativos, acerca de quais elementos foram identificados em cada canal de análise, indicando então a linha do elemento, se ela vai corresponder a um K-alfa ou um K-beta, como também os valores de energia e de intensidade correspondente a cada linha do elemento. A ficha também contém informações quantitativas e geralmente para a gente poder discutir os dados nesses valores que a gente vai se respaldar. Então, pelo método que foi selecionado, o próprio software vai realizar os cálculos teóricos de intensidade para determinar a composição a partir das intensidades medidas. Portanto, os resultados obtidos são expressos em abundância relativa, que é um balanço percentual das espécies elementares majoritárias que estão presentes na amostra. Por exemplo, nessa amostra de mel, podemos visualizar que foram determinados potássio e cobre, e o balanço de percentual se distribuiu em 94% para o potássio e em aproximadamente 6% para o cobre. Esse método de parâmetros fundamentais, ele não determina a concentração de cada elemento. Para isso, seria necessária uma construção de uma curva de calibração e também trabalhar com padrões com concentrações conhecidas dos elementos químicos que poderiam estar presentes na amostra. Uma outra desvantagem desse método também da técnica em si, é a sensibilidade. Elementos com concentrações traço que podem estar presentes na amostra não conseguem ser determinadas com esse método, sendo necessário, então, uma outra técnica analítica mais sensível. Então, esse método ele é muito utilizado para determinar uma concentração que está ali em abundância nas amostras. Por fim, a ficha ela também traz os espectros de cada canal analisado. Essa opção gráfica relaciona a intensidade com a energia. Nela, a gente pode observar os picos, que são característicos de cada linha do elemento. Então, no canal de alumínio a urânio, foi identificado o cobre. O ródio, a gente pode observar quem vai aparecer aí, mas ele aparece mais por conta do tubo de raio-x que tem essa composição aí. Já no canal de sódio a escândio, foi identificado potássio. Então, aqui representado pelas formas, pelas linhas do potássio K-alfa e também K-beta. Bom, pessoal, é isso. Agora vamos exercitar um pouco com as nossas atividades propostas. Então, a gente tem a atividade 1, que vocês vão participar em fórum. Lá tem algumas perguntas que vão auxiliar para vocês nessa participação. Temos a atividade 2 e 3, que vão ser realizadas em grupo. Elas vão se basear nos dados que foram gerados a partir da determinação. Então, eu vou passar esses dados através de uma planilha e aí vocês vão fazer um tratamento desses dados e também responder algumas questões que estão nessa ficha experimental. É importante que nesse momento vocês registrem aí quais são as situações que chamaram mais atenção, algum apontamento que também quer destacar, para que vocês possam incluir e compartilhar os feedbacks de vocês aí nas discussões que vocês realizam em grupo.
Desde já agradeço imensamente pela participação de todos vocês. Estou gostando muito do envolvimento nas atividades. Meus parabéns e até a próxima semana.